Boa tarde mais uma vez. Senhoras e senhores vereadores e vereadoras, as pessoas que nos honram com a sua presença. Antes de discutir, eu gostaria de atender a um pedido da vereadora Ana Lúcia, presidenta da Comissão de Educação, que hoje se encontra em São Paulo com sua filha que está precisando de atenção médica. Ela, como presidenta da Comissão de Educação, seria a comissão, na nossa humilde opinião, a principal comissão que deveria dar o parecer sobre esse projeto, ela apresentou seu voto em separado. Então, antes de fazer minha defesa, eu leio o voto da vereadora Ana Lúcia, presidenta da Comissão de Educação, integrante do PRB, também na oposição. Inicialmente, observa-se que o projeto em tela não contempla todas as categorias, o que fere de morte o plano Cargos, Carreiras e Remuneração, que tem como objetivo garantir padrão de qualidade do Sistema Municipal de Ensino do Recife, previsto na Lei 17.448 de 2008. A proposição, ora discutida, contempla somente as categorias iniciais, GM1, GM2 e GM3, para atingir a lei do piso. Com isso, o restante da categoria não terá reajuste e o plano de cargos e carreiras é desrespeitado. Importante destacar o que dispõe a Lei Federal 11.638 de 2008, que regulamenta o piso salarial nacional para profissionais do Magistério Público da Educação Básica, a qual determina que estados e municípios façam seus planos para que exista a valorização dos profissionais ao longo da carreira. Vejamos o que diz o artigo 6º do referido diploma legal. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão elaborar ou adequar seus planos de cargos e remuneração do magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, conforme disposto no parágrafo único do artigo 206 da Constituição Federal. Visto isso, não é necessário muito esforço para se concluir que a aprovação do projeto de lei em discussão afronta a isonomia do plano de cargos e carreiras dos servidores do grupo ocupacional magistério, haja vista alcançar de forma seletiva apenas 3 níveis da carreira, quando existem 15 ao total, restando eles excluídos e desvalorizados. Vale ressaltar que a presente proposta exclui as demais categorias de professores, congelando os salários em 2017, resultando, como dito, no desmonte do PCCR. Diante do exposto, torna-se claro a desvalorização do professor, do investimento em sua formação e permanência na rede e, como consequência disso, a falência do ensino municipal da cidade do Recife. Conforme o exposto, voto em separado, voto contrário ao parecer da relatora, opinando pela rejeição do projeto de lei executivo 04/2017, da autoria do prefeito do Recife, senhor Geraldo Júlio de Melo Filho. Então, esse é o voto em separado que nos foi enviado pela vereadora Ana Lúcia. Formalmente, esse não é um voto que conta no placar eletrônico, mas acho que é respeitoso, é importante trazer esse relato de uma vereadora que não apenas é a presidenta da nossa Comissão de Educação, mas como ela mesma é profissional da educação integrada à rede municipal da nossa cidade. Dito isso, é importante a gente saber o que é que a gente está fazendo hoje, mais uma vez. Embora assodados, embora pressionados pela urgência, que é inimiga da democracia, pela pressa, que é sempre inimiga da democracia, é importante a gente saber o que a gente está votando. E não é apenas uma adequação, como alguns vereadores da base do governo tentam dizer, porque assim foram instruídos. Não é apenas uma adequação. Caso fosse apenas uma adequação, a gente estava discutindo isso em fevereiro. Quando se fala que o aumento é dado apenas em 3 categorias, para se adequar ao piso, também isso é passível de discussão. Porque, pelo que eu li da lei do piso, o piso não é por hora-aula. O piso é o salário. Então, o salário deverá ser pago, de acordo com o piso, para, no máximo, 40 horas. Ora, se essa lei é respeitada, o piso, vereador Jairo Brito, deveria ser pouco mais de R$ 2.200. Esse é o piso. Não é proporcional à quantidade de horas-aulas lecionadas. O piso é o salário mínimo para o máximo de 40 horas. 39, 34, 35, 30.
todos esses professores e professoras que trabalham na rede municipal de ensino deveriam receber pelo piso. Aí se diz, não, mas a prefeitura tem um entendimento, isso é respaldado num parecer tal, XYZ, do não sei quem, papapá, e a gente só está adequando ao piso que a gente acha que é. Já discutimos isso. E aí se aplica o tal do piso que a prefeitura acha que é, em 3 faixas salariais, e vejam que curioso, com aumentos distintos. Uma faixa salarial com aumento de 2%, outra com aumento de 5%, outra com aumento de pouco mais de 7%, o que na prática torna os salários de 3 faixas praticamente iguais, com diferença de besteira, de centavo de poucos reais. Fica todos em 1.600 e pouquinho, né, contemplando 80 e poucos, 85 servidores e servidoras. Não é o jeito certo. Não é o jeito certo. Está longe de ser o jeito certo. Não é simplesmente uma adequação ao piso, primeiro, porque não adequa ao piso. Segundo, porque coloca 3 faixas de categorias diferentes, de professoras e professores, que entraram em anos diferentes, ou que têm formações diferenciadas, na mesma faixa. Ora, quando a gente tem um plano de cargos e carreiras, vereador Gilberto, em qualquer categoria, especialmente no serviço público, a gente está dizendo, isso é política, isso não é técnica, isso não é administrativo, isso não é coisa de auditor, isso é política. Você está dizendo para aquela categoria, vereador Jaime Asfora, que eles têm respeito, que vale a pena continuar sendo professora e professor. Você tem um plano de cargos e carreiras para a pessoa que entra hoje no magistério, ela possa dizer assim, eu vou ficar mais tempo, porque eu vou ganhar mais uma besteirinha, eu vou fazer meu mestrado, eu vou fazer minha especialização, eu vou fazer meu doutorado. Quando você, dizendo que é apenas uma adequaçãozinha, achata o plano de cargos e carreiras, você está dizendo, professor, passe nesse concurso e comece logo a estudar para o próximo. Porque ser professor aqui, a gente não pode dizer isso para as professoras e os professores. Nós não temos esse direito, vereador Rafael. Não é uma besteirinha. Se existe uma mesa de negociação, se existe um sindicato legitimamente constituído, eleito por suas bases, disposto a sentar na mesa e a debater, e a ver as planilhas da prefeitura, e a conhecer as dificuldades que a prefeitura encontra, a realizar contrapropostas, um sindicato que eu acompanhei algumas vezes, desde março tenta dialogar com a prefeitura. E essas mesas de negociação, e não apenas professoras e professores, todas as entidades que compõem o Fórum de Servidores e Servidoras do município, têm insistido nessa negociação. Quando se coloca isso, pode não parecer, vereador Rafael, pode não parecer, vereador Anderson, pode ser, e eu não duvido disso, que tenha havido uma intenção legítima do gestor de fazer o que este gestor acredita que seja apenas uma adequação, que não é. Pode ter havido um interesse honesto, transparente, de bom grado, de dizer que está se adequando a um piso, que é o piso que a prefeitura diz que é o piso, embora não seja o piso que a categoria diz que é o piso. Mas na prática, não é isso que acontece. Quando o professor recebe esta notícia, isso é política. A professora está dizendo assim, estão limpando a barra deles, para dizer que estão pagando o piso que eles acham que é, e vão empurrar a gente para frente. A prefeitura está pedindo um crédito, a prefeitura está pedindo um voto de confiança que ela não conquistou. Caso a gente estivesse falando de uma gestão aberta, transparente, que dialoga de fato com a população e com os seus servidores, a gente poderia até admitir um voto de confiança. Mas um voto de confiança você não pede a qualquer um de qualquer jeito. Um voto de confiança você merece. A aprovação do PL4, você conquista. A aprovação do PL4, desta forma, é inimiga da democracia. Porque, nesse caso, a urgência é inimiga da democracia, a pressa é inimiga da democracia, e ela está sendo inimiga também das professoras e dos professores do Recife. Ouço o vereador André Regis. Entre o GM e o GND são 7 anos de serviço. Isso é
vereador Ivan Moraes. Irei antecipar meu voto, votarei contra este projeto de lei do Executivo. Os argumentos trazidos pela liderança do prefeito são argumentos que não me convenceram. E eu acredito que é razoável a proposta feita pela oposição, e inclusive percebendo que a representação dos professores entende que pode esperar. Então, se os representantes dos representados, assim, diretamente da categoria, podem esperar, eu acredito que seria melhor fazermos essa discussão no outro plano. O fato é que o professor da cidade do Recife, ele sofre diariamente pela falta de condições de trabalho. Eu sou professor há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu me dedico ao magistério. E eu confesso que é impossível, vereador Antônio Luiz Neto, alguém enfrentar a sala de aula da cidade do Recife e sair sem ser exaurido durante o trabalho, a jornada de trabalho. Aguentar um calor intenso de mais de 35 graus em sala de aula, 50 lux na mesa do professor, é algo inconcebível para qualquer padrão mínimo aceitável de condições de trabalho para um professor, aquele a quem nós confiamos o futuro do nosso bem mais precioso, que são nossas crianças. O nosso futuro está condicionado ao trabalho dos professores. Nós temos uma rede cara, uma rede inadministrável, por conta das condições que foram sendo criadas ao longo do tempo. E, lamentavelmente, nós temos uma prefeitura que não sabe o que fazer com a rede do ponto de vista de que direcionamento nós devemos ter para ter uma educação compatível com o século XXI. Aqui, na legislatura passada, vereador Ivan Moraes, para concluir, Vossa Excelência, tem o tempo, quanto tempo nós dedicamos ao Plano Municipal de Educação? O Plano Municipal, inclusive, foi cópia do Plano Nacional, que não se adequa à nossa realidade. Então, eu não posso deixar de dar razão a quem tem, que são os professores. Como professor, e também como filho, inclusive, de professora da Rede Municipal de Ensino do Recife. É algo lamentável que a Prefeitura da cidade do Recife ainda não tenha, apesar de 4 anos e 6 meses, entendido quais são os principais desafios e as principais maneiras de enfrentar os problemas relacionados a essa rede. Não é botando 30 milhões no programa de robótica que nós iremos fazer com que essa escola funcione. Esses 30 milhões poderiam ser dedicados a uma escola de qualidade. Muito obrigado, vereador. Agradeço a parte, vereador André Regis. O incorporo na íntegra. E vou encerrar minha fala dizendo o seguinte: eu participei, tenho mais um minuto, eu participei da discussão sobre o CLJ, quero ressaltar a importância da participação do Simpere nisso. Por que eu me candidatei a vereador? Por que eu ocupei essa vaga aqui? Porque eu acho que é o seguinte: a luta social se encontra na sociedade civil de forma muito forte. As organizações da sociedade civil, as ONGs que lutam por direitos humanos, os sindicatos, têm feito uma discussão muito boa sobre a política. Mas na hora de votar, essas organizações não têm direito ao voto. Agora tem. Quando eu participei da reunião da CLJ, eu disse: convençam os professores que vocês me convencem. Convençam o Simpere, que é um sindicato organizado, legitimamente eleito, que representa esta categoria, que vocês me convencem. Hoje, meu voto é não,
hoje meu voto pertence ao Sindicato de Professores e Professoras do Recife. Muito agradecido.